Por quê? Porque está naquela região ali, desse lado do cérebro, do lado esquerdo, do lado parietal, no lobo parietal, temos ali algo que Deus só colocou em nós. Ele só colocou em nós essa área aqui, chamada área de Broca e área de Wernicke. Por quê? Se nós não tivéssemos essa área, a gente não ia conseguir falar. A gente não ia conseguir entender e interpretar. Então, eu coloquei aquilo ali como um lembrete. Nós temos isso aqui. Nós temos essa área aqui desse lado. Nós podemos falar. A voz está falhando aqui. O falar, ele é o quê? Uma vibração sonora. As cordas vocais, elas têm que vibrar para que saia algum som, para que saia alguma palavra. E aí eu estava esses dias vendo umas palestras, e o meu filho falou assim, nossa, que interessante isso, mãe. Eu falei, muito interessante. Os cientistas descobriram que o núcleo do átomo não é mais a menor partícula do mundo. Eles descobriram uma menor partícula que é menor do que o núcleo do átomo. E agora vocês vão ficar mais pasmos ainda. Do que essa partícula é feita? De matéria? Não. De vibração sonora. Obrigada, pai. Ó, isso que é pai, hein? Essa partícula é feita de vibração sonora. Vocês conseguem fazer ligação de algum fato aí? Vocês conseguem entender que Deus começou o mundo falando e Ele colocou em tudo esta partícula? E os cientistas descobriram que essa partícula tem uma vibração sonora. Ela tem som. Por que Deus colocou essa marca em tudo que foi criado? Tudo emite som. Tudo tem vibração sonora. Não tem como falar assim, não foi Deus que criou. Porque eles estão procurando. Da onde foi que surgiu? Como foi que surgiu? Surgiu pela palavra. Pela palavra. Eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, bem espantada, alvoroçada. Eu falei, uau, isso é demais. É demais. Pelo menos para mim. Isso, me empolguem aí, vai. Então, gente, essa vibração sonora mexeu comigo esse tempo. Falou bastante comigo. Por quê? Nós fomos feitos o quê? A imagem é? Isso, eu gosto que vocês participem comigo. A imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, desde o começo, Ele está falando. Ele está falando, Ele está falando. O nosso bebezinho nasce, o que a gente espera que ele faça? Fale, depois ele fala, a gente fala, fica quieto, né? A gente não aguenta daí. Eu tenho um de 11 anos, que não é bebê mais, mas às vezes, no final do dia, ele fala, ai filho, menos, porque fala, e fala, e fala. Né? E a gente, meu Deus, quando foi que aprendeu a falar essa criatura, que não para nunca mais? Né? Principalmente as mulheres, mas o meu fala bastante. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se Deus criou com a palavra dele, nós também podemos criar? Sim, nós podemos criar. Obrigado, Pan. É bom trazer amigo, porque os amigos respondem as nossas perguntas. Nós criamos. Agora eu quero falar com vocês sobre duas criações que nós podemos fazer. O som da sua voz cria. Só que quando a gente fala assim, a gente sempre deixa algo tão bonito e tão poético. O som da minha voz cria. O que o som da minha voz cria? O que eu declarar. O som da minha voz cria confusão. Eu não sei vocês, mas eu sou, olha, expert em criar confusão. Hoje mesmo eu já criei uma. Por quê? Porque eu não consigo ficar com a palavra dentro da boca. A hora que eu penso, ela já saiu. Antes de pensar, ela já saiu. E a Bíblia fala que eu como do fruto da minha boca. Eu como do fruto dessa palavra. Aí eu quero refletir com vocês hoje.
Se o som da minha voz cria, eu quero analisar o que nós temos criado. Se eu fizer agora para você uma pergunta, e eu sei que mesmo que você não queira responder, o teu cérebro vai pegar rapidinho e vai responder antes que você queira. Qual foi a palavra que marcou a sua vida, negativamente? Veio? Sabe o que as pessoas falam? Que muitos cientistas falam? Que ultimamente as pessoas elas são mais marcadas por aquilo que elas escutam, por aquilo que falam para elas, do que aquilo que fazem para ela. Eu não sei vocês, mas lá na infância de vocês, certamente vocês escutaram coisas que marcou a vida de vocês. Sim ou não? Sim. Vocês lembram de surra que vocês ganharam do pai e mãe? Lembram? O que pesou mais, as surras ou as palavras malditas? A palavra fere lá no íntimo da alma. A palavra cutuca, ela machuca. Ela machuca. Uma surra, por mais que você tenha levado uma surra de cinto com fivela, cicatriza a pele e cura. Agora, uma palavra maldita por pai e mãe, será que cicatrizou? Será? Pode até esquecer, mas está lá. Está lá, a palavra. Porque ela nunca acaba. Essa vibração sonora, ela fica ali. Ela fica. Uma vez que você soltou, nunca mais que você consegue catar e pegá-la e botar ela na boca. Nunca mais. Quantas marcas nós temos deixado na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares? Quantas coisas eu tenho criado na vida do meu filho, na vida do meu marido, e na vida dos meus amigos e da minha família. Se eu sou feita à imagem e semelhança do Senhor, se Ele colocou em mim o potencial criador da palavra, e a minha palavra cria, se eu colocar uma balança aqui agora e conseguir colocar nessa balança todas as palavras que eu digo que criam confusão, ou todas as palavras que eu falo que criam coisas boas, qual é o lado da balança que vai pesar mais? Vão refletindo aí. Porque da minha balança, eu estou refletindo também. Como diz Paulo, não que eu já tenha alcançado, avanço para o alvo. E estou avançando. E cada dia eu percebo mais como a palavra machuca, como a palavra fere. E a gente fala assim, mas eu não consigo segurar. Eu não consigo segurar. Na hora que eu vi, já falei, já explodi, já briguei. Será que a gente não consegue segurar? Você explode desse jeito com alguém que você quer impressionar? Digamos que tem alguém que você quer impressionar. Seja porque você quer passar de posar de bonito, posar de espiritual, posar sei lá do quê, de legal. Você explode com essa pessoa? Você tem coragem de falar para ela aquilo que a gente fala em casa? Tenho certeza que não. Se teu chefe falar algo para você, que pegou você lá no fundo, você consegue ficar quieto? Ou você explode? Não, ficam bem quietinho, né? A gente fica bem quietinho. Porque a gente sabe onde a gente pode. Então, a gente consegue fechar a boca, consegue não falar besteira. Para os de fora sempre acham que a gente é bom. Nossa, Débora, uma pessoa que está falando a palavra de Deus, mas não sabe quem eu sou em casa. Não sabe as explosões que eu dou lá em casa. Não estou falando que isso acontece, é no modo figurativo, tá, gente? Mas o que eu quero trazer a reflexão é que é primeiro em casa. Primeiro em casa. O nosso ministério, o meu falar bonito, o meu falar abençoado, tem que ser na minha casa primeiro.
Tem que ser para os meus. Se for para os meus, se tiver tudo certo, se eu estiver criando na minha casa coisas boas e não confusão, e não palavras que ferem, que machucam, que a pessoa leva a vida inteira, aí sim eu vou estar fazendo fora e vai estar bonito de ver. Vocês concordam com isso ou não? Sim. Agora eu vou inverter a pergunta. Aquela hora eu perguntei para vocês. Se algum pai, alguma mãe, algum professor, geralmente o professor é fera nisso de trazer palavra desgraçada para a vida da criança. Lembrou lá na infância que com certeza algum professor falou, eita, mas que não aprende, não serve para nada essa criatura. E até hoje isso acontece, gente, até hoje. Agora vamos inverter a situação. Será que vocês já falaram para alguém alguma palavra feroz que feriu e machucou? Com certeza. E depois que a gente fala, tá tudo certo, né? A gente falou, esquece, passou a raiva. Mas o outro está segurando o nosso rojão. O outro está segurando aquela palavra maldita. A palavra é tão felina, ela é tão feroz, que ela entra e ela vai rasgando aquela alma. Ela vai cutucando. Quanto mais você pensa naquela palavra, mais aquela palavra te machuca. Se você perguntar para alguém que está com problema com outra pessoa, tá, mas o que foi que aconteceu? Ah, é porque a fulana me falou isso. Não é me deu tapa na cara. Me falou. Isso vai ressoando e ressoa. E a gente vai carregando palavras na nossa vida. Vocês entenderam o poder, o som, a vibração sonora que cria? Eu sei que é tão batido falar, né? A língua tem poder, a palavra tem poder, virou até um jargão. Mas a gente precisa entender realmente esse poder que essa palavra tem. Porque às vezes eu posso até nem bater no meu marido, não bato, né, amor? Não bato nele. Mas eu posso ferir muito bem ele com as minhas palavras. Às vezes a gente tem verborreia. Já ouviram isso? Verborreia. Tem gente que tem constantemente. Abre a boca e só sai coisa que não presta. E fala, e fala, e fala, e fala. Tem gente que abre a boca e tem um escorpião. Abriu a boca, pá, picou. Veneno, veneno. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Tudo que Deus criou, Ele viu que era bom. O que eu tenho criado tem sido bom? Será? Vamos ler. Abra a Bíblia lá comigo, em Tiago 3, versículo 2. E nós vamos ler até o 12. São textos grandes, mas super poderosos, que precisamos. Eu coloquei todas as marquinhas aqui na minha Bíblia para não ficar procurando e agora perdi eles. Mas vamos ler aqui na minha folha. Todos abriram Tiago 3? Vamos lá. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que forte isso!
toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se, e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que forte esse texto de Tiago, hein? Que língua mais felina, incendiada pelo inferno. Inferno. Quando eu deixo a minha alma tomar conta da situação, eu estou deixando o inferno incendiar a minha boca. É muito forte isso. Muito forte. A língua é um órgão desse tamanho, que consegue contaminar tudo, consegue contaminar o nosso corpo, consegue contaminar o outro, consegue contaminar um ambiente. Já viram gente que contamina ambiente? Que chega e contamina. Falou primeiro oi, tudo bem? Ai, mais ou menos. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Pronto, contaminou o ambiente. Todo mundo já ficou de bad. Por causa da língua. Por causa da língua. A gente vai ler alguns textos aqui, tá? Não tem como falar da nossa palavra, do nosso poder criador, sem colocar muita Bíblia nisso aí. Nós estamos criando filhos problemáticos, casamento cheio de problema, relacionamento destruído, emprego chato. O que mais que a gente cria? Será que realmente é o diabo que cria nossos problemas? A maioria dos nossos problemas, se a gente for analisar a raiz do problema, quem está criando? Eu, com a minha boca, com a minha língua. Somos nós. Se a gente conseguisse morder a língua, toda vez que a gente quer falar algo que não vem direto do trono de Deus, a gente evitaria, mas olha, seguramente 90% dos nossos problemas. Tudo que a gente fala, que a gente tem destruído, que a gente tem feito, olha, o diabo não precisa nem estar na terra, que a gente tem feito o trabalhinho dele, bem feito. O diabo está de férias quando a gente começa a falar. Não é verdade? Essa é a nossa primeira parte. Estamos criando problemas e confusões. Tem como reverter? Tem como a gente mudar essa história? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos para o outro lado da questão. O som da voz que cria, bênção. O que mais? Vida. O que mais? Solução, alegria, paz, cura. Esse é o som da nossa voz. Esse é o som daquele que foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. Abram comigo lá em Isaías 6, de 1 a 13. Isaías 6, de 1 a 13. Isaías 6, no versículo 1 até o 13. Aí está falando sobre o chamado de Isaías. A partir do 2, tá? Acima dele... vamos lá, a partir do 1. No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
A terra está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto. Isto tocou os seus lábios. Por isso a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo. Lembram-se dessa história? Isaías, ele viu essa visão, ele viu isso, foi um terror para ele. Um terror. Gente, anjo, serafim voando por todos os lados. O som da voz dele fizeram o batente da porta tremer. Olha a vibração sonora daquilo que esses anjos faziam. Olha essa vibração sonora. E eles falavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías falou assim: ai de mim, ai de mim. Ele falou assim: eu sou homem de coração impuro? Não. Ele falou: ai de mim, homem de lábios impuros. Deus, afasta de mim isso. Eu sou impuro demais, a minha boca é impura. E o que aconteceu? Vai um serafim, pega uma brasa do altar e toca onde nele? Na boca. Na boca. Podia ter tocado na cabeça, no coração, no pé, sei lá onde. Mas ele tocou na boca. E isso vem nos ensinar o quê? A nossa boca tem que ser purificada. A nossa boca tem que ser tocada pela brasa viva do altar. Depois que a boca de Isaías foi tocada com essa brasa, que foi purificada, a Bíblia fala aqui, ó, depois que foi tocada a sua boca com essa brasa, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Gente, que forte isso, por causa de uma boca desse tamanho. E daí ele falou assim: quem que eu vou enviar, Isaías? Agora você deixa comigo. Agora eu vou, envia-me a mim, que agora eu posso. Agora a minha boca foi restaurada, agora a minha boca foi sarada, foi curada. O que nós faríamos na pele de Isaías? O que a gente faria? Envia-me a mim? Às vezes a gente quer falar: Deus me usa, Deus me faz, me leva. Me leva aonde com essa boca suja? Deus, me purifica, pelo amor de Deus. Põe um anjo na minha boca, com espada de fogo, para que queime mesmo. Porque nós temos sido um povo de lábios impuros. E Deus está chamando a gente hoje para retidão de palavra. Retidão com os nossos lábios. Uns tempinhos atrás, uma pessoa falou para mim assim, sobre a minha página profissional: você tem que fazer vídeo, você tem que falar com as pessoas, você tem que colocar teu rosto ali, você tem que falar para as pessoas, você tem que se comunicar. E daí eu falei assim: olha, desculpa, mas eu me recuso a fazer isso. Por quê? Eu não sei, tudo que a gente olha hoje no Instagram, vamos colocar isso, alguém tem algo para falar. Todo mundo tem algo para falar. Todo mundo hoje em dia ensina tudo. Desde lavar louça, cuidar de filho, cuidar de marido, ser um bom profissional, todo mundo ensina tudo. E a palavra, aquilo que a gente fala, ela não tem valor, parece. Eu tenho a impressão que se a gente colocar algum conteúdo lá, vai se misturar com aquela coisa que está lá, e não tem valor mais, porque hoje todo mundo tem algo para dizer. Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo um tutorial para fazer. Não é assim? Até para fazer slime tem.
né? Umas coisas loucas. Nós, igreja, temos que ser um povo que tem algo relevante para falar. Nós precisamos abrir a boca com os nossos lábios puros, depois da brasa tocada na nossa boca, para que a gente possa falar. Por quê? Se eu não falar para Deus assim, envia-me a mim, e eu quero falar aquilo que o Senhor mandou que eu falasse, vai alguém falar. Vai um enviado do diabo falar aquilo que ele quer. E vai ensinar aquilo que ele quer. Vocês já fizeram essa oração de Isaías? Deus, purifica a minha boca. Purifica aquilo que eu falo. Que não seja mais agressivo. Que não seja mais para matar as pessoas, para ferir. Quantas pessoas que a gente já deve ter matado com as nossas palavras? Quantas? Quantos relacionamentos a gente já acabou com as nossas palavras? Será que Deus pode me usar desta forma? Deus, purifica a minha boca. Purifica a minha boca. Porque se Deus mandou a gente falar, é com as nossas bocas purificadas. Com lábios santos. Porque não vai sair da mesma fonte água boa, água salgada e água doce. Não vai sair. A Bíblia é clara com isso. Eu quero ler uma sequência de textos para vocês. Olha só o que está escrito em Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A Bíblia é um manual de como falar. Se a gente for ler página por página, eu fiquei boba com a quantidade de orientações que Deus dá de como falar. Do que falar, de como proceder. Seja o nosso falar temperado com sal. Isaías 58 diz assim: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie o meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. A Bíblia inteira Deus manda a gente falar. Deus manda gritar. Deus manda fazer. Efésios 4:29 fala assim, ó: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Em outras palavras, ia estar escrito lá bem assim, ó: fale só se for necessário. Se não for necessário, fica quieto. Né? Mas a gente tem que falar, obrigatoriamente a gente tem que falar. E a gente acaba falando coisa que não edifica. A gente não tem edificado. A gente tem destruído. Em Mateus 15 fala assim, 15:11. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. A gente se preocupa, né, com as dietas que a gente faz. Eu, por exemplo, meu marido, a gente vive de dieta. O que a gente pode comer? O que vai entrar pela minha boca? Amor, para de comer esse chocolate, né? Fica atrás do marido. Só vou comer isso, só vou comer aquilo, né? Fez um burburinho, porque todo mundo está fazendo dieta, com certeza. É uma preocupação, é tutoriais atrás de tutoriais do que comer. Quanta gente que tem algo para ensinar do que comer, do que entra pela boca para não contaminar, para fazer detox, cambal, não sei. Mas a gente segue pessoas que nos ensinam a falar, o que falar, o quando falar, o quando ficar quieto. Não. O que torna a nossa vida, o que torna o nosso corpo, o que torna todo mundo que está ao nosso redor impuro, é aquilo que sai da minha boca. Eu contamino o ambiente onde eu estou. Ou eu contamino, ou eu elevo. A Bíblia já está falando isso. Provérbios 10:11. A boca do justo é fonte de vida. A boca dos ímpios abriga a violência. Nossa, gente, a Bíblia confronta demais isso. Demais. A minha boca é de ímpio ou ela é de justo? A minha boca sai fonte de vida
ou sai fonte de violência? Principalmente com os filhos, né? Não sei vocês, mas a gente é mãe meio louca, né? A gente acha que o ouvido do filho é pinico. Que a gente fala de bobeira. Que a gente perde a paciência e fala para eles. Nós estamos construindo eles. A cada dia eu estou determinando quem o meu filho é. A gente tem edificado. Eu tenho me policiado demais para edificar a vida do meu filho. Porque eu sei que eu estou criando vida. Eu sei disso. Todo dia, todo dia, todo dia. Que a gente vai para a escola, eu vou declarando quem ele é. Filho, você é uma criança justa. Você é uma criança educada. Você é uma criança inteligente. Você é uma criança que consegue se concentrar. Você consegue se lembrar daquilo que você estudou. E você consegue tirar uma nota boa. Vocês têm feito? Esses dias uma mãe falou assim para mim: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, chorando. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei. Aquela criança que antes era tão bonitinha, está virando um dragão dentro de casa. Ninguém aguenta. Eu não sei mais o que fazer. Eu perdi o meu filho. Eu falei assim, eu vou te dar uma orientação. E você vai fazer durante uma semana. E se não mudar, eu arranco sei lá o que da Bíblia ali, arranco meu diploma da parede, pronto. Não vou mais orientar ninguém. E ela fez. Falei, mude o teu jeito de falar. Quando você levantar e você ver que a criança já está no fervo, você vai botar a mão na cabeça e você vai falar, você é abençoado, você é calmo, você é tranquilo, eu vejo você assim, você é assim, você é assim. E mesmo que não faça diferença naquele momento, continue fazendo. Todos os dias, todos os dias. Um mês depois, falei, e aí? Nossa, até esqueci de te contar. Eu falei, como assim? É outra criança. É outra criança. Voltou a ser aquilo que eu tinha falado. Eu falei, olha, que legal, a tua palavra criou, né? Pois é, eu tinha esquecido que minha palavra cria. E daí a criança começa a ferver, a gente começa, pelo amor de Deus, não para de falar. E a gente está reforçando, reforçando. Eu estou criando. Daí a gente fala mal de marido, de mulher. A gente fala mal, sei lá de quem, do amigo, do pastor, sei lá de quem. A gente está criando. A gente está reforçando e está determinando que é assim. Vocês estão conseguindo refletir sobre o valor daquilo que a gente cria com a nossa boca? Olha o que está escrito em Jeremias 1. Jeremias 1, de 4 a 9. Eu estou olhando lá no relógio da parede, faz meia hora, ele não sai do lugar. Que horas são? Obrigada. Eu achei que eu tinha todo o tempo do mundo já. Jeremias 1, versículo 4, ele fala assim. Aqui também, Isaías era um chamado, né? Chamado de Isaías. Aqui também é o chamado de Jeremias. Diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Vocês perceberam que todo chamado está relacionado com a boca? Todo chamado está relacionado com a boca. Quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo, Moisés falou que ele podia? O que ele não sabia fazer? Falar. Deus, eu não sei nem falar. Né?
Vocês perceberam que aquilo que é imagem e semelhança do Senhor, o diabo quer cortar? Vocês já se sentiram calados, emudecidos? Aquilo que eu falo não é ouvido? Aquilo que eu falo não é relevante? É isso que o diabo quer: roubar, matar e destruir. Aquilo que é imagem e semelhança do Senhor. Se o Senhor chamou você, e se o Senhor falou assim, fale, você tem algo relevante para falar. Você tem, e nós temos, é a palavra. O diabo quer cortar a nossa fala. Ele quer cortar aquilo que a gente tem para falar. Ele quer nos deixar mudos, porque gente muda não vai falar. Gente muda não vai influenciar. Gente muda não vai levar o evangelho. Nós somos a imagem e semelhança para falar e criar vida. Eu quero que você abra agora o último texto, prometo, tá? Salmo 29. Salmo 29. Versículo 3. Antes do 29, tem um que é muito lindo que fala assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. Ó Deus, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, como um raio flamejante. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce o carvalho e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. E no seu templo todos cantam glória. Você é capaz de levantar agora? Comigo, pessoal do louvor? A palavra dele fala assim: e no seu templo, Deus, nós estamos aqui no seu templo. E nós cantamos glória.